a igreja com os programas da Universidade da Família, implantando e desenvolvendo e sendo bênção para nós que somos na IBOA, comparado com os 114 anos, e daqui a pouco os irmãos vão olhar, e eu peço desculpas, eu acabei colocando 115 anos, mas normalmente o pessoal tem preocupação quando se aumenta a idade, quando está assim dos 40, 50, 60. Depois que passa dos 70, ficam felizes quando diz que tem 75, 80, 90, não é verdade? Então eu peço desculpas, vai aparecer 115 daqui a pouco, mas quando os irmãos fazem 114 anos, e a IBOA vai fazer 7 anos em novembro. Então, nós louvamos a Deus porque os irmãos têm sido bênção para nós quando nos cedem pessoas que vão nos ajudar e têm abençoado. Por isso, quando o pastor Samuel falou comigo da possibilidade, eu me lembrei que nós teríamos o congresso de jovens da nossa igreja aberto para a cidade, muitas pessoas estariam lá na igreja, mas na noite do sábado teria um outro pregador lá na igreja. Então eu disse: pastor, eu não posso ir no domingo, mas no sábado eu irei com o maior prazer para poder servir e compartilhar com os irmãos nesta celebração. Por isso também trago da Igreja Batista do Olho d'Água a saudação aos irmãos e as felicitações pelos 114 anos de vida desta igreja, que sem dúvida alguma Deus tem usado ao longo de tantos anos. Se nós formos fazer as contas, eu fico tão feliz de poder ter sido criado no Evangelho. Tenho 57 anos, vou fazer 57 anos de idade. Os irmãos têm ido de igreja 2 vezes a minha vida. Então, é uma história que sem dúvida alguma traz motivos de gratidão, de rendição, de louvor ao nosso Deus, como cantamos ainda há pouco, muito bem inspirados. Os irmãos receberam, sem dúvida alguma, a visão de Deus, e queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no texto que possivelmente os irmãos já devem ter lido tantas vezes e acompanhado tantas vezes, mas nós vamos lê-lo mais uma vez. Em Marcos capítulo número 4, os versos de 26 até o 29. Marcos capítulo 4, do verso 26 até o verso 29. Onde está indo? Aí está indo. Aí? Esse? Ok. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, estão podendo conhecer a minha esposa. Ela não pode estar comigo aqui, porque ela exatamente está sendo útil à obra do nosso Deus lá. Aberta a palavra de Deus, aqui os irmãos conhecem nossa filha mais nova, a Késia. Ela ainda precisa das orações dos irmãos, sempre, claro, mas especialmente porque quando nós voltamos dos Estados Unidos, ela e o irmão ficaram morando lá. O irmão já se casou no ano passado, e Késia ainda não. Ela começou a namorar um americano esse ano, e eu estou olhando só a vida dele, a índole dele. O Tiago está ali atrás, junto com Késia, e aí o Tiago casou-se com essa pernambucana que ele encontrou lá nos Estados Unidos. Essa é nossa família, e nós damos graças a Deus pela oportunidade de servir. Como o Tiago já casou, eu estou com vontade de ser avô, então os irmãos podem orar por isso também. Marcos capítulo 4, verso 26 diz assim: e disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nós estamos, então, com esse texto de Marcos, quando o Senhor Jesus compara o reino dos céus a
ao processo de germinação, crescimento e frutificação. Mesmo assentados, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós queremos que a Tua palavra seja frutífera. Por isso, o Teu Espírito Santo, que é aquele que pode nos dar o entendimento e pode falar aos nossos corações, queremos que Ele fale com cada um de nós. Esvaziamos-nos de nós mesmos e queremos que o Senhor seja o alvo maior do coração de quem ouve e dos lábios deste que fala contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós pensamos e quando os irmãos pensaram sobre este desafio que os irmãos têm à frente, sobre... Não está vindo? Será que não? Não? Parou. Não tem problema. Quando os irmãos pensaram nesse desafio e eu querendo passar rapidamente, nós vamos olhar e nós devemos quebrar, por exemplo, alguns paradigmas na mente de alguns de nós. Por exemplo, alguns de nós imaginamos que Deus não está interessado em nenhum processo de crescimento, de desenvolvimento. Nós gostamos muito de dizer que o Senhor está interessado na abstração da vida, que Deus está interessado no interior nosso. Mas nós devemos saber que semear é uma ordem natural do reino de Deus. E quando agora estou me referindo ao reino de Deus, não estou falando só o reino dos céus que Jesus veio implantar, mas o reino completo de Deus, o reino natural, o reino animal, o reino espiritual, em todas as dimensões, em toda a área, o Senhor instituiu que no seu reino semear é parte de um processo que Ele quer ver funcionando o tempo todo. Crescer é uma ordem natural de Deus também. Ao contrário do que alguns de nós pensamos, Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, que nós cresçamos intelectualmente, que nós cresçamos na compreensão da visão do reino dele, cresçamos no conhecimento da palavra, cresçamos nele. O próprio texto do apóstolo Pedro nos diz de que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer que cresçamos. Ao contrário do que alguns pensam, em Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo registrando o crescimento tanto numérico quanto qualitativo, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. O Espírito Santo de Deus faz questão de deixar nas palavras de Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, de que crescer é uma ordem natural. Deus, então, quer que nós estejamos crescendo. Também é uma ordem natural de Deus, e por isso os irmãos têm semear, crescer e frutificar. É uma ordem de Deus frutificar. Frutificar faz parte do processo natural que Deus quer ver desenvolvendo e funcionando em nossa vida. Eu vou passar rapidamente dessa parte. Semear, nós devemos entender que no reino de Deus estabelecido, semear é algo que Deus quer ver acontecer. Mas existem leis da semeadura. Por exemplo, para colher é preciso semear. Ou seja, ninguém vai colher se não semear. Isso nós precisamos ter claro conosco. Ao mesmo tempo, só se colhe na proporção em que a gente semeia. Está escrito na palavra, se nós semearmos pouco, vamos colher pouco. Se nós semearmos muito, vamos colher muito. E quando estou falando isso para os irmãos, eu posso dizer de ter conhecido quem precisou decidir entre o que comer e o que semear. Quando eu era pastor no interior do Piauí, na cidade de Oeiras, eu visitei muito o interior do Piauí,
E conhecendo naquela época, em 83, 84, 85, quando estava grande seca no Nordeste, eu visitei famílias que eles estavam com o alimento contado para atravessar o verão, na expectativa de que as chuvas viessem, e eles então plantariam, e eles estavam separando os pratos, à medida lá do interior, os pratos de feijão, de milho e de arroz, que eles iriam plantar e separando aquilo que iriam comer. Na medida em que a gente semeia, é também quanto a gente colhe. Agora, um detalhe que poucos de nós prestamos atenção, mas que é tão real, é de que a gente só colhe o tipo de semente que a gente semeia. Se a gente semear manga, a gente vai colher manga. Se a gente semear limão, a gente vai colher limão. E se a gente, enfim, a natureza da semente, por isso a Escritura adverte em Gálatas, no capítulo 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semear na carne, da carne vai colher corrupção. Mas se semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É assim que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Também nós vemos de que só se colhe se nós cuidamos daquilo que semeamos. Semear, o processo de germinar e fazer crescer imediatamente, é como diz o texto que nós lemos no Evangelho de Marcos. Vai acontecer do modo natural e o homem que plantou não sabe como isso está acontecendo. É Deus quem faz germinar. É possível que alguns aqui sejam da mesma idade que eu e tenham passado por aquele processo de que quando nas aulas de ciências na escola, a gente levava para casa a tarefa de encontrar um recipiente e que a gente ia colocar um algodãozinho umedecido e umas sementes, uns grãos ali, e esperar que germinasse. Quem já passou por isso? Olha aí, quantos irmãos conheceram? Muito bem. Eu sei que tem alguns que talvez estão mais na frente do que eu, outros mais atrás, mas ainda hoje se usa esta experiência para conhecer. Eu tive alguns colegas da minha época na turma, de que pela ansiedade de ver o broto de feijão nascer, foi lá e deu um cortezinho com a faca no grão de feijão. O que acontece? Ele frustra o processo de germinar, porque é um mistério dado por Deus. Foi Deus quem instituiu de que vai germinar e vai crescer, mas nós precisamos cuidar do que semeamos. Também nós não devemos esquecer de que só se colhe se a gente semeia e volta para colher. Já viu o lavrador que planta a semente, até cuida, mas depois ele abandona e nunca volta para colher? Vai ter algum resultado para ele? Não. São leis da semeadura e da colheita que nós precisamos compreender, que foram estabelecidas do modo natural pelo próprio Deus. No que diz respeito ao crescimento, Deus determinou que crescer é uma ordem natural para o homem. Alguns dos irmãos também já devem ter passado por aquela fase em que atrás da porta do quarto da gente, ou em algum lugar da casa, a gente ia lá e marcava com a mão, e marcava se estava conseguindo crescer. Alguém fez isso aí? Não, deixa eu ver. Muito bem. Alguns não podem levantar a mão, porque fizeram sem os pais saberem. E então ia lá e marcava com um lápis. A vontade de crescer, o desejo de crescer, a expectativa de crescer. Crescer é uma ordem para o universo. Deus determinou no universo que precisa haver crescimento e desenvolvimento. Há um processo e ciclo de crescimento determinado por Deus. Crescer é uma ordem para a igreja. O apóstolo Paulo, mais de uma vez,
escrevendo aos Coríntios, ele diz: um planta, o outro rega, mas quem faz a igreja crescer é o Senhor. Deus dá o crescimento. Então, aos Coríntios, Paulo disse isso. Aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: todas as juntas, todas as partes, cada pessoa cumprindo o seu papel e a sua missão na igreja, e então vai sendo operado o crescimento da igreja, segundo a vontade de Deus. Deus quer que a sua igreja cresça, tanto na quantidade quanto na qualidade. Crescer é uma ordem espiritual, física, intelectual, social, financeira, emocional, familiar e eclesiástica. Gostaria de tratar com os irmãos, então, sobre a frutificação. Note bem essa frase. Frutificar é melhor do que desfrutar. Mas muitos de nós ficamos colocando como alvo da nossa vida: um dia eu quero só desfrutar, é ou não é? A gente não fica imaginando assim: aí eu vou guardar de alguma maneira a aposentadoria, eu vou guardar algum dinheirinho para um dia eu só desfrutar. Um dia eu quero só desfrutar. Nós só vamos experimentar esta essência preciosa quando chegarmos na glória, porque o Senhor mesmo diz que então entraremos no descanso do Senhor. Mas enquanto não lá, frutificar, na Escritura nós vamos ver isso, frutificar é melhor do que desfrutar. Porque quando a gente desfruta, a gente consome o fruto. Mas quando a gente frutifica, a gente multiplica o fruto. Você percebe que o Senhor Jesus, quando declara de que melhor coisa é dar do que receber. Refletir e pensar sobre a oportunidade de frutificar. Frutificar em quê? Como? Por quê? Será que Deus de fato quer que nós frutifiquemos? Uma igreja para frutificar e dar origem a outras igrejas. Uma pessoa frutificar e fazer novos discípulos. Uma pessoa pegar os talentos que Deus colocou à sua mão e multiplicá-los para servir a outros. Alguém fazer multiplicar o que Deus colocou à sua mão. Durante muito tempo e ao longo de muitos anos atrás, uma instituição pagou a iniciativa de uma universidade na Alemanha para fazer uma pesquisa em muitas igrejas nos 5 continentes do mundo inteiro. E então depois escreveram um material chamado O Crescimento Natural da Igreja. E esse material é interessante porque eles descobriram 8 características que estão presentes nas igrejas que crescem, independente do tamanho, independente da idade, independente do contexto socioeconômico, cultural delas. E uma das coisas que eles identificaram nas igrejas que estão tendo um crescimento saudável é de que há uma multiplicação daquela pessoa que está na igreja servindo. Então, o tecladista precisa formar outro tecladista para que quando o Senhor levar para tocar lá na glória, então tenha outro que continue tocando, 1 só, 2, 3 ou muitos mais. Aqueles que estamos vivendo e servindo, nós precisamos multiplicar os talentos que Deus colocou às nossas mãos, ensinar a outrem, disse Jesus. Note bem, isso está no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Sabe bem o que o verbo designar quer dizer? É ordem, é comando, é determinação. E, com todo respeito, porque estamos numa igreja presbiteriana, então eu posso usar tranquilamente, é predestinação.
Está designado pelo Senhor Jesus de que temos que frutificar. Ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. Há pouco tempo atrás, partiu para a eternidade o pastor da primeira igreja batista de Viana, pastor Raimundo Duarte. Pastor Raimundo Duarte não teve a oportunidade de frequentar grandes centros ou grandes instituições para estudar teologia. Estudou e recebeu a sua formação já há muito tempo depois. Mas quando nós chegamos em Viana, se nós encontrarmos lá menos do que 500 pessoas, e desses, mais ou menos uns 80 líderes de igrejas e mais de 50 pastores, que foram discipulados e multiplicados, e ele ensinou os homens da igreja e as mulheres da igreja a se multiplicarem, ensinando outros. O Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto. E Jesus diz assim: e é fruto de qualidade, não é qualquer fruto. Ele diz: e o vosso fruto vai permanecer. Por que então que a gente deveria frutificar? Mesmo aos 114 anos de idade, por que deveríamos frutificar? Em Romanos capítulo 7 nós vemos: porque nós somos de Deus, e Deus tem na sua natureza a classificação de multiplicação, de frutificação. Irmãos, Deus imprimiu no universo atributos seus. Romanos capítulo 1 nos revelam isso. Os versículos de Romanos 1 nos dizem de que o que de Deus se pode conhecer, os seus atributos invisíveis, estão impressos no universo criado. Por isso se tornam indesculpáveis aqueles que, tendo a oportunidade de adorar e servir ao Criador, preferem servir à criatura, porque Deus imprimiu no universo atributos dele. O Senhor então mostra para nós que o processo de multiplicação, de crescimento, de frutificação, Ele colocou dentro de você e dentro de mim. No Salmo de número 92, do verso 12 até o 15, a palavra de Deus fala sobre frutificar para viver bem. Como eu disse ainda há pouco, frutificar é melhor do que desfrutar. Irmãos, a sensação de multiplicação, e é por isso que eu pedi para vocês orarem para que eu possa ser avô ainda um dia, porque o que me dizem aqueles que são avós e os que são... Quem é avô aqui? Deixa eu ver. Muito bem. O que me dizem os que são avós é de que a sensação de ser avô, ao olhar, é uma sensação muito maior do que a de ser pai. Todos me dizem isso. E olha que eu sei que são feitas mudanças grandíssimas na vida de pessoas quando elas se tornam avós. Coisas que elas não faziam de jeito algum antes. Porque a sensação de alegria de ver a multiplicação, de ver a frutificação, é assim que o Senhor traz quando nós frutificamos espiritualmente. Quando nós vemos na vida de outras pessoas a multiplicação. Em Efésios capítulo 5, versos de 8 a 11, a Bíblia diz que nós devemos frutificar porque Deus quer encontrar frutos em nós. Então você pode entronizar esse pensamento agora em sua mente e imaginar: o Senhor Deus quer encontrar frutos em mim. Ele está encontrando. No livro de Daniel, a Bíblia conta um episódio sobre o rei Belsazar, e que ele estava numa festa de orgia, e na festa de orgia ele decidiu mandar buscar os utensílios do templo que tinham sido trazidos de Jerusalém,
E ele resolveu beber dentro dos utensílios de adoração ao Senhor Deus, profanando de tal forma que o Senhor resolveu e botou uma mão escrevendo na parede, e a mão escrevia aquelas palavras, os irmãos conhecem. Mas uma palavra, a palavra do meio, em que está declarado, e o profeta veio revelar e trouxe para ele, diz assim: essa palavra que ninguém soube dizer, Deus está dizendo o seguinte: você foi pesado na balança e foi encontrado em falta. Por isso, o império babilônico vai cair. E naquela noite o império babilônico caiu. O império medo-persa se levantou e dominou. O Senhor procura fruto, sim. Nos evangelhos nós vemos o Senhor Jesus passa por uma figueira e ela não tem fruto. E ele passa de novo e ela não tem fruto. E ele ordena que ela seja extinguida, seca, extirpada. Deus quer ver frutos em nós. Como é que então nós vamos frutificar? Para frutificar, em primeiro lugar, é preciso estar enraizado. É preciso criar as raízes no lugar certo para produzir, para captar a seiva necessária. O Salmo de número 1, verso 3, diz que algumas pessoas estão colocando as suas raízes nos conselhos dos ímpios. Outros estão colocando suas raízes no caminho dos pecadores. Outros estão colocando suas raízes na roda dos escarnecedores. Mas aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, na beira do rio. E diz o texto de que ela produz o fruto na estação certa. As folhas são viçosas, não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Para frutificar é preciso estar enraizado na terra apropriada, conforme o Senhor. A dinâmica do dia a dia, da vida dos tempos atuais, tem feito com que a gente se ocupe. E quantas pessoas, ou quantos de nós, gastamos o tempo no Netflix, no HBO e tantas outras coisas, gastamos quase 1h30 ou 2 horas, quando o caso, ou mesmo em programas de esporte, mas nós não conseguimos nos enraizar, aprofundar para buscar e para firmar no Senhor pela palavra. No Evangelho de João, no capítulo 15, versos 2 e 3, a Bíblia diz de que para frutificar é preciso estar limpo e cuidado. Nós começamos a dar os primeiros frutos, e João 15, 1 diz que o Senhor, o Pai, é o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos os ramos, somos os galhos. E o Senhor Jesus diz: o galho que estiver em mim e der um frutozinho, o Pai vem e cuida dele, poda, limpa, ajeita, prepara, porque o Pai quer que ele produza mais frutos. E quando nós continuamos a ler o Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos vendo de que ele está dizendo que vai produzir mais fruto. Se não permanecer nele, não vai, ainda que esteja fazendo alguma coisa, nada será relevante se não for enraizado em Cristo Jesus, em sua palavra. E ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser. Ah, mas fazer as palavras do Senhor permanecerem em nós é um desafio. Precisa estar limpo e cuidado. Evangelho de João, capítulo 15, versos 2 e 3, nos dizem esta verdade. Limpo e cuidado. O Senhor vai limpando a vida da gente. Ainda no capítulo 15, verso 5, é preciso estar na dependência de Deus. Jesus diz:
Sem mim nada podeis fazer. Quando ele diz nada podeis fazer, e algumas pessoas dizem assim, não, mas eu trabalho, eu cresço, eu faço, eu aconteço. Você faz tudo isso, mas não é relevante diante de Deus, nem é contado diante de Deus, se não for em Cristo Jesus, porque nosso relacionamento com o Senhor está construído em Cristo e pela sua palavra. O que é que pode impedir a gente de frutificar? Em Isaías capítulo 5, no verso 2, a palavra de Deus diz que se o terreno for ruim, se o terreno for desapropriado e se nós descuidarmos, um descuido pode fazer com que a gente resvale o pé e escorregue na direção do pecado. É assim que Tiago nos adverte no capítulo 1, de que nós devemos estar atentos, porque de maneira terrível a sedução do pecado, e nós devemos estar alertas, porque o Satanás sempre ele oferece prazer, mas ele entrega sofrimento. Se nós não estivermos atentos e estivermos num terreno ruim, o Senhor Jesus mesmo, na parábola dos tipos de terrenos, o Senhor Jesus diz de que a semente era boa, era a mesma semente, mas a semente que caiu no terreno de beira do caminho, nasceu, mas não prosperou. A que caiu no caminho, os pássaros comeram. A que caiu no meio das pedras, nasceu, mas foi sufocada pela pedra, não criou raízes. A que nasceu no meio dos espinheiros, nasceu e cresceu, mas logo foi abafada pelos espinhos. Em Mateus capítulo 13, verso 22, circunstâncias adversas podem atrapalhar a gente a frutificar. Lucas capítulo 19, verso 20, diz que falta de investimento podem fazer a gente não frutificar. Se a gente não semear na nossa própria vida, para que a gente possa frutificar, se a gente não trouxer a semente boa da palavra de Deus em nós, porque a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Então, quanto mais a gente se encher da palavra, tanto mais a gente vai compartilhar a palavra com outras pessoas. Eu tenho advertido e falado à igreja que pastoreio, até porque quando eu ainda estava no seminário, há 36 anos atrás, eu fiz esse teste de ficar sem a palavra de Deus uma semana inteira e depois mergulhar a vida na palavra de Deus uma semana inteira. Quando a gente está mergulhado na palavra de Deus, a gente transborda dela, mas quando a gente está distante da palavra de Deus, a gente tem as soluções humanas, as reflexões humanas, os pensamentos humanos, as ideias humanas, o comportamento e as respostas humanas. Nós precisamos investir, mas é impressionante de que muitas das vezes a gente é capaz de pagar um valor mais caro para ir a um show, a algum lugar, mas investir para ir num lugar, para ouvir a palavra, investir na compra de livro, de material que vai ser apropriado, investir o tempo e separar o tempo para poder estar disponível para Deus falar com a gente. Se a gente não investir, a gente não vai conseguir frutificar. O que é que Deus espera que frutifique na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Em primeiro lugar, Mateus capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz que o Senhor espera frutos de arrependimento. É o primeiro fruto que Deus quer ver na gente, é fruto de arrependimento. O Senhor quer ver que a gente reconheça onde é que nós temos falhado, onde é que nós temos errado, e reconheçamos que mesmo que a gente tenha um tempo de história muito grande, o Senhor quer trabalhar na vida da gente, e somente quando há arrependimento, e arrependimento é metanoia, é transformação de mente, transformação de atitude, mudança
de comportamento, mudança de direção. É quando a gente está disposto a mudar para fazer a vontade de Deus. Quando nós ouvimos, e olha, é tão interessante de que a gente precisa estar disponível para aprender. Eu não sei se já aconteceu isso aqui com algum de vocês, mas depois que surgiu a própria tecnologia dos telefones, dos smartphones, então, quando se tem o iPhone ou mesmo o Android, e eu já tinha um e estava usando o meu telefone, mas não descobria sozinho de jeito nenhum como é que eu conseguiria. E eu não gosto de me comunicar nessa linguagem que o pessoal faz, toda abreviada, com ponto, com as coisas e tal, mas eu não conseguia ver como é que eu colocava C cedilha, como é que eu colocava tio, como é que eu colocava essas coisas todas. E então toda vez era um sacrifício para eu conseguir escrever rapidamente no WhatsApp. Até que um dia eu estava no retiro de carnaval da nossa igreja, sentado esperando o culto, e estava passando uma mensagem para minha esposa, e tinha uma criança da nossa igreja de, acho que 5 anos, 6 anos. E quando eu estava assim, procurando como é que eu conseguiria fazer, ela disse: tio, é assim, ó. Tio, as crianças da igreja me chamam de tio pastor. Então ela disse: tio, é assim, ó. E com a maior naturalidade, sem presunção, sem querer me humilhar, na intenção de me ajudar. Aí quando eu vi aquele negócio fácil daquele jeito, que eu não sabia de jeito nenhum, logo ela saiu correndo, eu agradeci, e eu disse: Senhor, quantas vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, porque a gente tem mais idade, e quando Deus quer e precisa ensinar a gente, às vezes por uma criança. No Evangelho o Senhor diz que se nós não nos tornarmos como crianças, eu tenho um amigo, só vou contar isso aqui para os irmãos porque ele é meu amigo. Eu tenho um amigo que é médico e também é pastor, e é pastor presbiteriano. E muitas vezes ele pregou para nós lá em Orlando, na Flórida. Ele foi pastor durante muito tempo na igreja presbiteriana Nova Jerusalém de Fortaleza. Mas ele é de João Pessoa, na Paraíba. Foi médico durante muitos anos, Dr. Carlos Alberto Figueiredo. E ele conta, fazendo palestra para nós, de que ele tinha um amigo na Paraíba, em João Pessoa, que um dia ele encontrou com esse outro amigo dele, médico, e o médico disse para ele, quando ele disse: fulano, vamos tomar um café? Ele disse: não posso. Aí ele disse: mas por que não pode? Ele disse: estou indo para a aula de computação. Eu falei: mas por quê? Por que você vai para a aula de computação? Ele disse: porque eu estava em casa, trabalhando no computador. A expressão era essa que ele usou. Ele disse: o bicho enganchou e eu chamei meu filho. Meu filho desceu, veio, destravou, eu continuei trabalhando. Daí a pouquinho travou outra vez, eu chamei meu filho, porque eu não sabia fazer, ele destravou para mim, eu continuei. Na terceira vez que eu chamei, meu filho desceu e disse assim: dizendo que o pai estava atrasado. O pai o repreendeu e disse: vou para a aula. Às vezes a gente imagina que a gente está fazendo tudo certo, de que a gente sabe o que é certo, mas Deus quer mostrar a gente onde é que a gente está errando. Por isso Deus quer ver o fruto de arrependimento. Por isso Jesus diz que 2 homens subiram para adorar, e um deles disse: Pai, eu te dou graças porque nasci judeu, guardo os mandamentos, faço todas as minhas obrigações, eu te dou graças. E o outro do lado disse: tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus disse: qual dos dois adorou de verdade, ou foi aceita a adoração? Não há dúvidas de que foi o segundo. Às vezes nós achamos que pela história de vida, como mencionei no começo, eu tenho 47 anos de batizado, de vida cristã,
de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Para a glória de Deus, eu nunca fui ao mundo, botar o meu pé no mundo. Mas eu e Deus sabemos como é que eu preciso me colocar diante de Deus, com fruto de arrependimento, para manter o meu coração ligado ao altar de Deus e viver para a glória de Deus. O Senhor quer ver fruto de arrependimento, quer ver humildade no coração da gente. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8, nós vemos a palavra de Deus também dizendo de que Deus quer ver o fruto em que nós damos glória para Ele. A glória é de Deus, a glória deve ser de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo já nos declara de que quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em Atos capítulo 1, no verso 8, o Senhor quer ver frutos de novos discípulos. Quantos novos discípulos você já gerou para o reino de Deus? Não precisa ser formado, nem fazer curso algum. Apenas querer e se colocar disponível ao Senhor e dizer: Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, eu quero fazer um discípulo no teu reino. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que o que o Senhor quer ver são frutos de espiritualidade autêntica. Deus quer ver que a gente manifeste espiritualidade autêntica com o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus quer ver esses frutos, ou esse fruto do amor essencial à vida de cada um de nós. Finalmente, irmãos, em Gênesis capítulo 49, no verso 22, quando Jacó estava abençoando José, Jacó começa a frase de bênção para José, dizendo assim: José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero que está junto da fonte. É assim que Jacó começa. Depois ele diz: José é um ramo frutífero que está junto da fonte, e os seus ramos se espalham para além do muro. Olha que coisa maravilhosa que Jacó está dizendo de José. Primeiro, ele declara que ele é um ramo frutífero reconhecidamente. Se Deus fosse dizer isso usando o meu nome e o seu nome, Ele poderia dizer isso? Fulano, você é um ramo frutífero. Eu estou vendo os frutos que você já está produzindo. Se Deus fosse dizer dessa forma sobre mim e você, Ele diria, além de que nós somos um ramo frutífero, Ele diria: você é um ramo frutífero, eu vejo que você está na fonte certa. O que é impressionante é que você já viu que quando os ramos passam para além do muro, aliás, me ajudem os que forem da área jurídica, porque a informação que eu tenho é de que, segundo a lei, não só brasileira, como de vários outros países do mundo, se a árvore produzir fruto e o galho ultrapassar o muro, o fruto não é mais seu. Se o fruto passar do muro, é do vizinho. Mesmo que a árvore seja sua. Isso não quer dizer que a gente pode, quando passa na calçada e vê o fruto do lado da calçada, que a gente pode apanhar, como muitas vezes estudantes já fizeram. Deus já me perdoou por isso, irmãos.
Mas no Rio de Janeiro tinha manga espada. Vocês já ouviram falar de manga espada? Pois é. Enfim, quando o galho passa do muro, isso tem um sinal de que eu não estou frutificando para mim. Não é apenas para dentro. Eu tenho, e a visão de Deus é de que Ele quer que nós semeemos, cresçamos, frutifiquemos, mas de que nossa visão seja de expansão, de estender os braços, e de acolher, e de espalhar, e de multiplicar, para que outros sejam atingidos e alcançados. José é um ramo frutífero. Jacó continua e vai dizendo de que quem guarda José, mesmo que não vai faltar guerra nem briga contra ele, de que quem protege José é o Todo-Poderoso, o pai de Jacó. E as bênçãos que estavam sobre José, disse Jacó, eram maiores do que as de Abraão e a de Isaac. Por causa dessa visão, irmãos, de frutificar. José é um ramo frutífero. No lugar do nome de José poderia estar o seu nome. No lugar do nome de José poderia estar o nome da igreja, primeira igreja presbiteriana independente do Brasil. No lugar do nome do José podia estar o nome da Igreja Batista do Olho d'Água. Só vai estar se nós tivermos essa disponibilidade para quebrarmos nossas ideias pessoais, individuais e querer ouvir o que é que Deus tem para nós. Quando nós ouvimos o que Deus tem para nós, a gente pode ir além dos muros, estender os braços, e Deus vai usar isso para a honra e para a glória dele. Apenas vou citar como exemplo para os irmãos, sem nenhum orgulho. Eu conversava com o pastor Samuel. Quando eu era pastor da Igreja Batista do Calhau, num dado momento, a gente estava com vários pequenos grupos ou células funcionando na igreja, e a gente estava vendo o bairro do Renascença crescendo aceleradamente. Eu chamei o que hoje ainda é o pastor da Igreja Batista do Renascença, Carlos Henrique Brasil, que na época era só promotor do Ministério Público. Eu o chamei e disse: Carlos, vamos pensar em plantar a igreja usando essa célula e nascer a Igreja Batista do Renascença. E ele disse: pastor, isso é um desafio grande. Ele estava concluindo o curso de teologia, foi ordenado pastor, e nós um dia, num culto de domingo, reunimos a igreja e dizemos: irmãos, Deus está nos dando a visão de que a gente deveria plantar uma igreja no Renascença. Quem quer ir plantar igreja lá no Renascença? Levanta a mão. Uns 40 irmãos da igreja resolveram que eles queriam formar a base para sair, para nascer a Igreja Batista do Renascença. Chamamos todos à frente, pastor Carlos, e nasceu a Igreja Batista do Renascença. Naquela época, tomar essa decisão significava, daquelas 40 pessoas que estavam indo para nascer a Igreja do Renascença, era mais ou menos 35% da receita financeira da igreja. Aí você pode imaginar assim: eita, e agora? Como é que vai ser? No mês seguinte, a Igreja Batista do Renascença estava reunida, já estava fazendo os planos e trabalhando, e na Igreja Batista do Calhau não caiu um centavo da receita, porque o Senhor Deus abençoa a sementeira que multiplica. Quando a gente tem a visão para multiplicar, Deus abre as portas e as comportas dos céus e derrama bênção.
Quando a gente faz o processo natural, enviar líderes, enviar missionários, faz parte do plano multiplicador de Deus. Eu vou perguntar agora a última vez. Se Deus fosse olhar, o seu nome está na multiplicação e na frutificação, Deus pode dizer assim: você é um ramo frutífero. Leva no seu coração o que está escrito no Salmo de número 52, no verso 8. O salmista diz assim: tem um bocado de gente fazendo muita coisa errada, mas no verso 8 ele diz assim: mas eu sou uma oliveira plantada na casa de Deus para produzir frutos viçosos. É maravilhoso isso. Ele diz: quanto a mim, eu sou uma oliveira viçosa, plantada na casa de Deus. No Salmo 92, do verso 11 em diante, diz a mesma coisa. Na velhice ainda darão frutos. Parece que tem alguma coisa similar, não? 114 anos, ainda darão frutos viçosos, conforme a graça de Deus. Eu quero convidar você a refletir agora. Você queria que seu nome estivesse nessa expressão: José é um ramo frutífero, entendendo a visão de Deus de frutificar e multiplicar. Você queria que seu nome estivesse aí. Você queria que seu nome fosse como o desse salmista, que diz: quanto a mim, conta comigo, pastor. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Quanto a mim, conta comigo, Senhor. Quanto a mim, conta comigo, Jesus. Quanto a mim, conta comigo, Espírito Santo de Deus. Eu sou uma oliveira plantada na casa de Deus. Você queria que seu nome estivesse aí no lugar do nome de José? Se você queria, faz assim com a mão, deixa eu ver. Quem queria que seu nome estivesse aí? Louvado seja Deus, pastor. Todos nós queremos que o nome esteja aí. Isso quer dizer que eu estou aberto para produzir o fruto que Deus quer que eu produza. Nós ainda vamos ouvir falar dos frutos que já foram produzidos até agora, mas dos que vão ser produzidos daqui para frente. Porque há de se desenvolver uma multiplicação tremenda. O Senhor anunciou para a igreja de Filadélfia, dizendo: eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. Deus tem uma porta aberta há 114 anos diante desta igreja, para que ela continue frutificando e multiplicando para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, para que sejam frutíferos cada vez mais. Amém. Pastor.